Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor. Olá, muito bem-vindos a mais um Café Cult aqui no canal 20 da NET Cruz Alta. Hoje nós estamos estreando uma parceria nova aqui no nosso programa, que é a padaria e confeitaria do Super Útil, que nos abrilhantou com essa mesa maravilhosa e vai nos abrilhantar a partir de hoje. Então, bem-vindos a você, telespectador do canal 20, também a parceria aí do Super Útil Padaria e Confeitaria em 3 endereços aqui em Cruz Alta. E o nosso Café Cult de hoje convidou o Henrique Rubner, um artista aqui de Cruz Alta, designer gráfico e também ilustrador. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, que a gente tem a honra de trazer aqui ao Café Cult. Bem-vindo, Henrique, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O prazer é o nosso. Bom, tu é cruzaltense, né? Sim, cruzaltense. E aí tu teve um tempo fora? Na verdade eu fui estudar fora, né? Fazer faculdade fora, em Santa Maria, né? Então eu saí daqui com, acho que com 19 anos. E aí fiquei 15 anos fora. Eu retornei há um ano e pouco, por aí. E agora estamos de volta aí na cidade. Aí. Bom, e nesses 15 anos fora aí foi aperfeiçoar o teu trabalho, né? De designer, gráfico e ilustrador. Isso. Conta um pouquinho o que são essas profissões, o que fazem. Bom, o designer gráfico é um profissional que trabalha com a parte de produção gráfica de materiais, né? Desde um convite de formatura, um cartão de visitas. O designer gráfico pode se especializar também em web. A formação é bem ampla, é na parte de produção visual. Né? É o cara que lida com computador, ou não necessariamente? Não necessariamente. Quando eu comecei na faculdade, até o computador era uma coisa que estava começando. Assim. Eu tinha um 486. Mas isso foi ontem, né? Não faz muito tempo, na verdade, não faz muito tempo. Então, estava trocando as maneiras de produção na época, então a gente aprendeu ainda a fazer manualmente, vamos dizer, precisava fazer um letreiro, né? Se comprava a letra 7, que são umas letrinhas de decalque, assim, né? Que se botava numa linha e se raspava e ia se montando. Esse era o processo antigo dos designers, né? Hoje em dia, pela internet, pela informática, né? Desenvolvimento da tecnologia, isso é super simples, né? O cara senta na frente do computador e digita. Tu escolhe a fonte que tu quer, a letra que tu quer. Exato. Eu tinha que pesquisar, tinha que ir no olho com reguinha, né? Tinha instrumentos até quase como um microscópio para ver se está bem alinhado, né? Bom, tu na verdade pegou essas duas gerações, então. A geração anterior, onde realmente as coisas eram feitas no braço, no talento. Hoje não que não se tenha o talento, mas hoje o computador ajuda muito, né? E esse processo é muito diferente, Henrique, de tu ir para o papel com o lápis e a caneta e fazendo o braço, e comparado com o computador, ou mesmo assim tu precisa ser bom no papel e na caneta para te poder passar para o computador? Olha, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu acho que vai da formação que é dada também. Eu não posso falar pelas novas gerações que estão estudando agora, qual é o processo que eles aprendem, né? Mas como nós tivemos a formação assim no papel, a orientação sempre foi assim: vai para o papel primeiro, né? Rascunha, chegou uma ideia legal, aí vai para o computador. Até porque naquela época o computador era muito lento. Então, dava um comando no computador. E esperava. Ia tomar um café, né? Então, a gente tinha que economizar tempo nisso, né? Então, assim, eu, particularmente, assim, eu ainda vou pro papel. Hoje em dia, eu estou mais voltado para a ilustração do que para o design. Né? E o que é qual a diferença da ilustração para o designer? A ilustração é um complemento, digamos assim, do design. Né? O design pode ser N coisas, né? Mas a ilustração está sempre associada a uma informação. Né? Uma ideia, um conceito que tu quer passar para alguém. Né? Então a ilustração serve como auxiliar. Ela entra, por exemplo, abre uma revista, né? Tem lá, sei lá, uma matéria sobre, digamos assim, as chuvas. Vamos dar um exemplo. Tá chovendo agora. E aí do lado tem uma ilustração, né? Então assim, ela complementa aquela informação, né? Ela está sempre ali para transmitir uma ideia, que é diferente das artes plásticas, por exemplo. Artes plásticas é arte pela arte. A ilustração sempre tem um objetivo a ser transmitido, uma mensagem a ser transmitida. Mas uma mensagem clara.
ela tem que ser o mais clara possível. Ela tem que ser o mais clara possível. Tu está ilustrando uma ideia, né? E artes plásticas, como tu disse, nem sempre tu vai entender aquilo que tu está vendo, né? Exatamente. Pode ter lá um prego numa parede com um arame esticado. E aí o significado para mim pode ser um, para ti pode ser outro, para o criador pode ser outro. E aí é um debate do que é a arte, coisa e tal. Mas eu acho que... E o designer, onde que entra nessa história toda? O designer, ele trabalha para o mercado. O designer, essencialmente, ele trabalha para o mercado. Propondo soluções. Por exemplo, com licença, né? Esse açucareiro aqui é uma peça de design. Alguém projetou ele dessa forma, né? Para atender alguma necessidade. E provavelmente ele vai ser criado já no computador, né? Acredito que sim. Uma grande Os programas de 3D hoje em dia, impressoras 3D, o cara faz na hora, já está o protótipo ali do lado. Né? E é muito mais ágil o processo hoje em dia. Assim, bom, e para te chegar hoje num nível que tu tá de ilustração, de designer, que a gente vai falar mais para frente, isso tem que ser mais como se fosse um dom, né? A pessoa tem que nascer com isso, exercer isso desde pequenininho, riscar a parede de casa, fugir da mãe, riscar nos cadernos, e aí com o tempo tu vai crescendo, tu vai tomando gosto e tu vai aprimorando esse talento, esse dom que você tem. Foi mais ou menos aconteceu isso contigo, não? A maioria das pessoas diz, é um dom, né? Um dom divino, que Deus te deu e coisa e tal, assim. Mas existe muito da parte do treinamento, do conhecimento, de aprender. Né? Tem muita gente autodidata, por exemplo. E esses caras, assim, esses aí eu considero uns caras assim... Esse tu respeita. Esses caras têm um dom. Né? Os caras nunca estudaram, nunca fizeram nada e fazem coisas assim que chega da raiva. Chega da raiva. Às vezes tem um cara que é um moleque, assim, ele tem acho que... Agora ele deve estar com uns 14 anos, que é o João Montanaro. Ele desde os 11 ele ilustra para a Folha de São Paulo. E o trabalho dele é publicado mundialmente, assim. E o cara é um monstro, ele tem uns 14 anos, assim, acho que eu vi uma entrevista dele no Jô. E ele faz ilustração. Sério. Ele faz ilustração, ele faz quadrinhos e faz charges também. Né? Ele é chargista também. Faz aquelas charges de jornais, né? Uma crítica social. 14 anos já ter um olhar crítico e colocar no desenho, tem que respeitar mesmo, né? Aí, nesse caso, eu acredito que é um dom. Agora, no meu caso, assim, eu tive a tendência a gostar do desenho e buscar alguma coisa, uma formação dentro da área. Mas eu tive que aprender, eu tive que estudar anatomia. E aonde que tu foi buscar essa formação daí? Quando tu saiu de Cruz Alta, tu foi para onde? Foi para estudar. Daí começou a tua formação profissional nessa parte de ilustração, de desenho. Sim. Aonde que foi isso? Foi na Federal de Santa Maria, que eles têm o curso de desenho industrial, né, programação visual, que até o nome causa algumas confusões. O pessoal acha que desenho industrial vai desenhar peças de máquinas e coisa e tal. E não é o caso, existe, mas não é esse caso, né? Que é o caso de trabalhar com identidade visual, com material impresso, né? E é industrial porque é produção em massa. Né? Tu vai fazer para grandes quantidades. Exato, né? Vai diagramar um livro, então assim, é uma coisa que vai ter uma tiragem de 1000 exemplares, né? É uma coisa voltada para a indústria. Né? Bom, tu saiu de Cruz Alta, foi para Santa Maria, foi fazer a faculdade. E dentro da faculdade... O curso tinha por ter uma vertente muito forte daquilo que a gente estava falando antes do orgânico, do natural, pré-computador, era muito voltado para o desenho mesmo. Né? Tinha disciplinas de ilustração, disciplinas de desenho animado, né? De quadrinhos, né? E aí eu vi que, olha, acho que eu estou por aí, acho que eu estou no lugar certo. Porque, na verdade, dentro de uma faculdade dessa, tu vai... popularmente, vamos dizer assim, tu vai tirar para todos os lados, né? Tu vai experimentar todas as artes, até para te saber depois a formação que tu quer seguir, né? Como um curso de jornalismo, por exemplo, né? Que tu vai fazer a disciplina de TV, de rádio, de jornal. Então, dentro do curso, depois tu vai decidir aquilo que tu vai se especializar. E tu se especializou em ilustração, até foi um caminho que eu demorei um tanto, assim, para chegar até a ilustração. Eu saí da faculdade, fui trabalhar como qualquer recém-formado, com estágio em agências de publicidade, né, fazendo layouts de folder, de panfletos e coisa e tal, e com muito pouco espaço para o desenho. Né.
Até porque normalmente eu tinha uma folhinha na frente do computador em que ali eu ficava rascunhando. Até porque a necessidade do mercado, tu tem que ir para as agências e as agências te vão encaminham, para o mercado de trabalho, para trabalhar com clientes, né? Exato, exato. E isso é uma coisa que tem que ficar sempre bem claro, assim, tanto quanto o design quanto a ilustração. Não é necessariamente um trabalho autoral, né? Pode até ser, mas normalmente ele está relacionado a um cliente e a um objetivo específico. Muito bem, tá bom. Henrique Rubner, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Café Cult e na sequência eu volto para a gente bater mais um papo sobre o trabalho de desenho, ilustração, designer gráfico desse artista cruzaltense que está de volta aí à nossa terra. Depois dos comerciais, fica por aí. Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor. Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor. Estamos de volta com o nosso Café Cult aqui no canal 20 da NET Cruz Alta. Hoje batendo papo sobre ilustração, desenho, artes com o nosso designer gráfico, ilustrador Henrique Rubner, do estúdio Rubner, aqui de Cruz Alta, né, Henrique? E a gente estava falando no bloco anterior da tua formação em Santa Maria e depois disso você foi trabalhar em agências. Isso continua sendo em Santa Maria ou foi em outra cidade? Na verdade, antes de me formar ainda assim, eu tive uma passagem rápida em São Paulo, assim, que era um programa de treinamento da Editora Abril, que eles abrem todos os anos um concurso nacional para jornalistas, fotógrafos e designers. Então, passa um período dentro da Editora Abril aprendendo a fazer revista. Isso foi em meio ao curso ou depois que tu teve tua formação? Eu pedi uma licença no curso. Eu pedi uma licença no curso porque era um período, né, que era um período de 3 meses de curso lá. E o pessoal, claro, liberou, assim, fiz trabalhos e tal, assim, mas eu passei esse período lá, assim. Então lá a gente aprendia a fazer, né? Eram todos estudantes, para estudantes, né? Eu não sei se existe ainda esse concurso, mas era um concurso anual para estudantes. Então tinha gente do Brasil inteiro lá, assim, né? Gente do Brasil inteiro aprendendo Mais uma espécie de especialização. Na verdade é um treinamento para estar dentro da revista, né? O nosso objetivo era produzir uma revista similar à editoria em que cada um entrava, né? Então, no meu caso, eu passei pela revista Playboy. Então nós tínhamos que produzir, ao final do curso, tinha que produzir uma revista nos moldes da Playboy para ver se esses caras aprenderam. Fazer toda a parte editorial da revista. Tudo. Desde a parte de produção, a criação, parte da venda, tudo? Não, venda não, porque é um material de circulação interna. Fica ali. Fica ali. É um objeto Mas da própria produto editora. que existiu. Existiu. Esse produto existiu. Sim. Isso deve dar uma bagagem de mercado muito grande, né? Porque aí tu deve trabalhar sob pressão, né? Tu tem prazo para entregar, tu tem que cuidar do produto. Eu ficava dentro da redação. Como designer, eu tinha que ficar dentro da redação, pegando as pautas e desenvolvendo elas. Mas a gente dava uma fugidinha, assim, de vez em quando, ia para algumas entrevistas, né? Com o jornalista e o fotógrafo, por exemplo, entrevistar o Zé do Caixão. Tu entrevistou o Zé do Caixão? Eu fui junto, eu me meti e fui junto, assim, porque... Fugir da redação, assim, porque... Momento único, né? Entrevistar o Zé do Caixão. Né? E também aconteceu na questão do ensaio, né? Do ensaio fotográfico, que eu também dei um jeitinho de me enfiar no meio, ensaio fotográfico da Playboy. Exato. Profissional, né? Trabalho profissional. E é extremamente profissional mesmo, assim. É extremamente profissional mesmo. Com os fotógrafos, maquiadores e tal. Até eu não deveria estar lá, assim. Se suspeitava disso. Eles liberaram, assim, tá, tudo bem, dá uma espiadinha aí, mas só isso, porque a moça vai ficar muito constrangida, né? E, enfim, eu fui lá, dei uma conferida, assim. E depois disso tu voltou para Santa Maria, terminou o curso? Eu voltei a Santa Maria, concluí a faculdade e então fui a Porto Alegre, né? Terminei. Aí foi pro mercado de trabalho? Fui pro mercado de trabalho propriamente dito. Trabalhei em agências de publicidade, né? Escritórios de design em Porto Alegre. E só que nesse meio tempo, assim, eu sempre sentia falta do desenho, sabe? Do desenho mesmo, puro. A essência. Eu de pequeno, assim, de criança, eu sempre gostava de desenhar quadrinhos, né? Então eu estava sempre metido, rabiscando. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um curso de animação em stop motion, lá em Porto Alegre, que é aquela animação do Tim Burton, né? Aqueles de bonequinhos que tu mexe, assim, que eu tive contato com um estúdio de desenho animado lá em Porto Alegre. Mostrei algum material para eles lá e eles curtiram e me convidaram para trabalhar.
Eu digo assim, pô, legal, é o que eu quero fazer mesmo, né? Eu quero estar envolvido com o desenho. Achei o meu chão. Exato, né? Então, desde daí comecei a trabalhar com esse estúdio de desenho animado. E lá, o que que tu criou? Cara, dentre algumas coisas que a gente fez, eu entrei para fazer parte da equipe de um filme, de um longa-metragem de desenho animado, que é o Woodstock, Sex, Orégano e Rock and Roll. Esse aqui, né? Posso mostrar? Isso, são histórias do quadrinista Angeli, que era publicada na antiga revista Chiclete com Banana, que faz parte da infância de muita molecada por aí, e que foi transformado em filme, né? Então eu comecei trabalhando com isso lá. E trabalhos institucionais, para o SESI, a gente desenvolveu bastante, um personagem Cezinha, que eram histórias educativas. E aí talvez o trabalho mais conhecido de todo mundo sejam os monstrinhos da RBS, que era, né, o amor é a melhor herança, cuide da criança. Que eles tentavam desmistificar o bicho-papão e Companhia Limitada ali, né? Esse é o projeto mais conhecido do estúdio, assim, né, que acho que o pessoal lembra. E nisso tu conseguia fazer coisas paralelas tuas ou praticamente 100% dedicado para o estúdio? Olha, o trabalho em desenho animado, ele é um trabalho bastante pesado, assim, né? O pessoal, exige muito? Dentro desse estúdio, durante esse projeto, a gente utilizava a técnica clássica de desenho animado, que é a do Disney, né? A técnica Disney. Era feito à mão, né? Era uma linha de produção. Vinha numa escala, os desenhos vinham numa escala, né? Passava por um, passava por outro, passava por outro, passava por outro, até chegar nas minhas mãos. Eu era o cara que pegava todos os desenhos e refazia todos eles a pincel, a daí, tinta. Para deixar perfeitinho. Nas tinta, molhava a tinta e ia pro papel. E refazia todos os desenhos, né? E durante esse processo, assim, ele é muito trabalhoso, então madrugadas trabalhando. Quando tu vê um filme de animação, um longa-metragem, por exemplo, o Rio, o Toy Story, entre outros que são animação, né? Recentemente assistiu A Origem dos Guardiões. Cara, tu deve ficar louco quando vê um filme desse. E demora muito, é muito trabalhoso um processo de um filme, por exemplo, como esses. É muito trabalhoso mesmo. Tanto é que a grande maioria dos desenhos animados, ou animações, são produzidas na China. São galpões de funcionários, centenas, trabalhando dia e noite assim, para produzir. Para dar conta. Para te ter uma ideia, dar um exemplo dos monstros da RBS, que eram 30 segundos, era um mês de trabalho. Era um mês inteiro de trabalho. Para cada peça? Para cada peça, e era uma equipe de 15 pessoas. 15 pessoas. Então, um filme desse, um longa-metragem de 1h30, tu vai levar o quê? 2, 3 anos para fazer? Mais? Esse filme Woodstock, ele levou 4 anos a ser 4 feito. anos. Até porque, infelizmente, no Brasil, o cinema depende de leis de incentivo à cultura. Sim. Né? Não existe uma indústria de cinema no Brasil. E a verba acaba. Então tem que inscrever de novo em concursos e projetos. E muitas vezes tu tem que escrever hoje para te ter o resultado financeiro lá no ano que vem, né? Porque as empresas se programam para isso, não é uma coisa que tu consegue de uma hora para outra. O trabalho em desenho animado ele é muito puxado, é muito pesado, mas sempre a gente dava um jeito de conseguir trabalhos por fora. Então assim, eu sempre atuei como freelancer também, fazendo pequenos trabalhos como freelancer. E eu fui tomando gosto pela coisa, assim, digo, legal, e alimentando a ideia de um dia ter meu próprio espaço de desenho e tudo mais. Porque, assim, num estúdio de animação, a assinatura é do diretor do estúdio. Então, apesar de ter participado de vários projetos... Quem assina, quem leva os créditos... Exatamente. É o estúdio em si. O estúdio em si. Até a gente estava falando antes da questão do filme que tu ajudou a produzir, esse Woodstock, né? A gente tem um brasileiro, que é o Carlos Saldanha, e ele participou do filme Era do Gelo, e ele é o diretor da animação do Rio, né? Do filme Rio. Isso aí deve ser algo assim sensacional, participar de um projeto desse, né? Com certeza. Nas proporções que foi o filme Era do Gelo, e também o sucesso que foi o filme Rio. Isso deve ser muito gratificante, não só para o profissional que faz, mas por saber que ele é do Brasil. Com certeza, com certeza. E assim, a oportunidade de trabalhar com uma real estrutura, né, que dá todo o suporte para te fazer o que tu quiser. Né? Em animação é muito comum as pessoas pesquisarem, por exemplo, assim, o cara precisa fazer um leão caminhando. Então, às vezes, os caras vão lá, se deslocam, vão lá para a África, lá,
para pesquisar, para filmar o leão, então, para pegar o movimento. Sabe? É diversão. Eu considero assim, é um trabalho, claro, trabalhar com desenho, mas eu me divirto muito. É uma das coisas que fazem parte do pacote, digamos assim. E depois de Porto Alegre, tu veio para Cruz Alta. Foi um longo caminho ainda em Porto Alegre, né? Eu fiquei 10 anos morando em Porto Alegre. Nesse meio tempo fazendo esses freelas, né? Esses freelances. Eu fui alimentando a ideia até que eu saí do estúdio e abri o meu próprio, né? Ainda em Porto Alegre em 2006. Mas a gente vai fazer o seguinte, depois do intervalo, a gente vai falar então desse teu trabalho em carreira solo, né? Lá em Porto Alegre, aqui em Cruz Alta. Enquanto a gente vai para o intervalo comercial, nós vamos aproveitar e eu te convido para a gente degustar as delícias aqui da padaria e da confeitaria do Super Útil. Pode ser? Com prazer. Então tá bom. A gente vai rápido no intervalo, vamos degustar aqui uns produtos gostosos e na sequência a gente volta. Fica por aí. Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor. Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor. Estamos de volta com o nosso Café Cult aqui no canal 20 da NET Cruz Alta. Um intervalo muito proveitoso, por sinal, onde degustamos aí as delícias da padaria e da confeitaria do Super Útil. A partir de hoje, nosso parceiro aqui no Café Cult, delicioso. Tava bom, né, Henrique? Espetáculo, né? Espetacular, né? Vamos combinar. Bom, a gente continua com o nosso bate-papo aqui com o Henrique Rubner, do Estúdio Rubner. Ele é designer gráfico e também ilustrador, cruzaltense, se especializou fora de Cruz Alta e acabou voltando aqui para a nossa cidade, onde ele tem o seu estúdio aí de produção, vamos dizer assim. Mas tu começou a tua carreira solo ainda em Porto Alegre, né, Henrique? Sim. Digamos assim, eu participei de um salão de desenho, que é o Salão Internacional de Desenho para a Imprensa, em Porto Alegre. Isso quando eu ainda trabalhava no estúdio de animação. Eu inscrevi, é aberto a várias categorias, charge, caricatura, até na verdade está rolando nesse momento em Porto Alegre, acho que é a 21ª edição. E nesse salão eu fui premiado em primeiro lugar com uma história em quadrinhos que eu produzi. Aí eu pensei, acho que eu tenho algum potencial, acho que eu posso de repente, né, investir um pouco numa carreira, né? E então eu saí do estúdio que eu trabalhava, né, montei meu próprio estúdio, né? E a partir de então comecei a desenvolver trabalhos como nosso trabalho é focado em criação de personagens, mascotes, né, institucionais para empresas, né? Eu acho que assim, para dar um exemplo assim que muita gente conhece, que é um dos personagens mais famosos no Brasil, assim, é o Peru da Sadia, né? É aquele personagem que carrega a imagem da empresa, né? Você cria esse personagem. Exatamente, a gente faz uma análise de perfil da empresa, do público-alvo, né? Dentro daquilo que a empresa quer desenvolver e mostrar, a gente desenvolve um personagem, um mascote que vai interagir com o público, né? O personagem faz essencialmente isso, né? Ele dialoga, né? Ele humaniza a marca da empresa, digamos assim, né? Uma marca mais fria e tal, assim, quando tu humaniza a coisa, traz ali um personagem, ele passa a dialogar com as pessoas. Ou seja, ele aproxima o produto do cliente. Exatamente. E dentro disso, as histórias em quadrinhos são uma grande ferramenta também, né? Em projetos de treinamento ou simplesmente de divulgação de produtos, de ideias, de empresas, enfim. Bom, e aí depois disso tu acabou voltando para Cruz Alta, continuou com o teu trabalho, né? E os projetos atuais, hoje tu está trabalhando no que, Henrique? Eu tenho 2 projetos essencialmente aqui em Cruz Alta, né? Cruz Alta tem uma história muito rica, né? Tem uma bagagem histórica muito grande, assim. E às vezes quando a gente está aqui, a gente não se dá conta disso, né? Como eu saí e retornei, tem muita coisa legal que pode ser explorada culturalmente. Quando tu sai de Cruz Alta, tu enxerga a cidade de uma outra forma, exatamente, né? Exatamente. Tu enxerga coisas que tu não enxergava. Exato. Então, assim, eu fui conversar com pessoas que estudam história, que estudam a história de Cruz Alta, né? E digo, olha, tem coisa aí que dá para desenvolver. Devido a essa história tão rica, assim, eu fui atrás de pessoas envolvidas com cultura, com história de Cruz Alta, e cheguei até o Henrique Madeira, que desenvolve já um trabalho. Ele tem um personagem em quadrinhos, que é o Cruzaltino. Eu digo, vem cá, cara, vamos fazer uma parceria aí, vamos desenvolver um projeto em quadrinhos. E aí surgiu o projeto do Érico Veríssimo, né? Que é resgatar a história do Érico durante o período em que ele viveu em Cruz Alta, né?
Que na verdade foi onde ele teve toda a inspiração para Exatamente, as obras dele. Exatamente. Né? Então isso que a gente quer deixar na história. Assim. A gente não quer focar no Érico, o escritor, né? Contar a vida dele em Porto Alegre ou no exterior. A gente quer mostrar o quanto Cruz Alta influenciou na criação dele, das obras dele. Então, dentro dos quadrinhos, vai poder identificar prédios que existem hoje na rua, né? Situações, lugares, personagens famosos, né? Lugares que ele se inspirou para as obras dele, né? Pessoas na história, né? Mas os prédios que ainda existem, na verdade, né? Os locais. Existe esse registro histórico, assim, mas como tem muita coisa que falta ainda, existem lacunas, né? A serem preenchidas, assim, porque não existem mais, ou não existem fotografias, muito pouco, como a história começa na infância do Érico, foi um pouco difícil, porque tem muitas poucas fotos dele de criança, então existe um espaço para criação aí, né? Também se o pessoal for procurar na história, a história tal e qual, né? Não vai ser, tem um espaço para fantasia, para criação, para ficção ali dentro, né? E esse projeto já está em andamento. Está em andamento. Bom, e a questão de direitos autorais, isso aí já foi falado com a família? Nós estamos buscando isso, né? Tem a questão que quem detém os direitos é o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando Veríssimo. Ele está passando por um momento delicado de saúde, então a gente resolveu, não. Mas isso também é meio complicado, pouco, né? Porque tu tem que, tu precisa de uma autorização e ao mesmo tempo ele quer ver o material. Né? E então tu tem que fazer o material dando um chute se ele vai autorizar ou não. Exato. Né? Então nesse tempo aí tu já se dedicou ao teu trabalho, dedicou ao teu tempo, dedicou ao teu talento, perdeu algumas horas de sono para poder criar isso aí, né? É até um dos motivos em que o projeto está a passos lentos. Né? A gente não quer a gente não queremos nos dedicar totalmente ao projeto. De repente a gente, sei lá, a ideia é produzir 100 e poucas páginas, 115, 120. E isso vai quanto tempo de produção? Olha, pelo ritmo em médio que está, tu calcula aqui. Olha, se for na média de agora, vai uns 5 anos. Porque assim, o ritmo tá lento mesmo, assim, sabe? Como tem trabalhos, né, profissionais para fazer, eu desenvolvo no período de folga, digamos assim, né? Então, tá indo devagar, assim, nós temos 14 páginas prontas de desenho da minha parte, né? O roteiro já está bem mais desenvolvido, né? O roteiro acho que acredito são 6 capítulos. E o roteiro é o Henrique Madeira que está fazendo. Que está desenvolvendo, né? Baseado no Solo de Clarineta, que é a biografia do Érico. Né? Falou que estava desenvolvendo 2 projetos, né? Exato. Esse é um e qual o outro? Existe novamente relacionado à Cruz Alta, à sua cultura, né? É um projeto que retrata as lendas de Cruz Alta, né? Eu acredito que as lendas revelam muito sobre a cidade e seu povo. E as pessoas desconhecem, isso é uma coisa que eu percebi. Muita gente não conhece a lenda Panelinha, que é a mais conhecida, mas a gente cita a lenda da Lagoa de Cemitério, as pessoas não sabem, né, não conhecem. A lenda da fundação da cidade, as pessoas não conhecem. Então, que é uma rica de uma história. Exato. Então, assim, resgatar isso para um novo público, né? Trazer para pessoas novas, olha, tá aqui a lenda, mas com uma abordagem simbólica, tentando captar nas ilustrações aqueles pequenos elementos que fizeram a formação do povo de hoje, de Cruz Alta. Como, por exemplo, a presença indígena, né? a formação católica, essencialmente católica, né? E coisas do tipo, assim. Então, esse projeto é um projeto de gravuras, né? São pequenas gravuras, são uma gravura única para cada uma dessas lendas. As lendas são recontadas, são reescritas pela Juliane Guerin, né? E futuramente, né, a gente pretende fazer uma exposição com isso, né? Com esse material e futuramente costurar essas lendas com quadrinhos. Aí vai entrar um outro personagem que também é um personagem histórico da cidade, mas que eu não vou revelar. Que não sou eu, claro, né? Mas que eu não vou revelar ainda quem é, que ele vai fazer através dos quadrinhos. Ele vai costurar essas histórias dentro de uma coisa só. Ah, que legal. Aqui tu trouxe um pouquinho do teu trabalho, né? Exato. Antes da gente finalizar aqui o programa, Henrique, isso aqui é um pouquinho do material que tu faz, né? Não vou mostrar tudo aqui, mas alguma coisa. Nosso diretor aqui, o Fábio, vai mostrar aos nossos telespectadores um pouquinho do teu trabalho. Esse material aqui tu fez quando estava trabalhando em Porto Alegre ou já estava aqui em Cruz Alta? Esse material é praticamente todo em Porto Alegre. Todo em Porto Alegre. Na verdade, eu vou dizer que 90% dos meus clientes ainda estão em Porto Alegre. Estão fora. Bom, bacana.
É tudo desenvolvido através da internet, desde o primeiro contato até a entrega dos trabalhos finais. Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso Café Cult, Henrique, onde que o pessoal te encontra? Tem um telefone de contato? Claro. Se alguma empresa quiser o teu trabalho ou algum outro artista quiser entrar em contato contigo. Perfeito. Eu vou deixar meu telefone, é o 55-8100-7400. Repita. 55-8100-7400. E convidar as pessoas para visitarem o blog, que através do blog vocês podem conferir um pouco mais do trabalho, né? Que é Hub Desenhos, H-U-B de bola, desenhos, né? .blogspot.com. Daí tem lá teu trabalho, teu material. Exatamente. Lá tá tudo reunido o teu trabalho lá, né? Reunido, o pessoal quiser comentar lá, trocar ideias. E eu convido outros artistas, desenhistas, enfim, a procurar, trocar ideias, a gente trocar experiências aí, sabe? Vamos todo mundo crescer junto, aprender junto. Henrique, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso agradeço. Café Cult. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E a gente aqui torce para que esses projetos que falam de Cruz Alta se concretizem logo, para a gente poder divulgar e para a gente poder apreciar também, né? Então, eu tenho certeza que a comunidade cruzaltense fica muito feliz com o teu talento e tu tá na nossa cidade aqui e poder trabalhar para levar o nome de Cruz Alta também para fora da nossa cidade. É isso que a gente pretende. Tá certo, obrigado. Obrigado. Estamos encerrando por aqui mais um Café Cult no canal 20 da NET Cruz Alta. Agora convido o Henrique a degustar aqui as delícias da padaria e da confeitaria do Super Útil. Você que está em casa é o convidado para curtir o nosso próximo programa. E para aproveitar essas delícias, você pode passar em qualquer uma das 3 unidades do Super Útil aqui de Cruz Alta. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Café Cult, um oferecimento super útil, padaria e confeitaria com muito mais sabor.